se pega. Pois é, pessoal, mais um editorial do nosso canal. Inevitavelmente, a manifestação faz parte do nosso conteúdo. É óbvio, todo mundo está de olho. Só que alguns preferem nem comentar para não chamar atenção. A mídia até que tentou, lógico, vai olhar sempre o lado negativo, afinal, a mídia odeia a direita, mas comentou, pelo menos isso. Matéria do Estadão, Bolsonaro Melhorou? pede salva de palmas para Elon Musk. Preciso do feedback de vocês. Melhorou ou não? Melhorou ou não? Se não melhorou, eu coloco aqui do outro jeito aqui. Tá melhor ou não? Só preciso desse feedback de vocês. Se não, eu coloco do outro jeito e a gente segue o baile aí. Mas eu preciso que vocês me dão um retorno aí. Eu sei que tem um delay entre a minha fala. Não, sim. Decide aí. Melhorou ou não? Sim. Melhorou? Então vou deixar assim. Deixar assim, então. Vocês estão falando sim, então vou deixar. Preserva a liberdade dos brasileiros. Eu acredito que o Estadão não pense muito diferente mais sobre isso, né? A gente vai até comentar uma postagem depois, mas o Estadão escreveu o seguinte: em ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, neste domingo, foi marcado por acusações de parcialidade contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e por manifestações de gratidão ao empresário Elon Musk, dono do X. Pois é. Resumindo, o discurso do Bolsonaro foi isso mesmo. É lógico, o Bolsonaro manteve um tom ameno. O Bolsonaro, da época da campanha, da eleição, o Bolsonaro, da época da presidência, enquanto presidente, tinha um discurso mais questionável, vamos dizer assim, mais forte, mas um discurso mais truculento, falava mais sem pensar e dava armas demais para a esquerda criticar o Bolsonaro. O Bolsonaro, de 2022 para frente, mudou. É um Bolsonaro mais sensato, pensa mais no que vai falar, e o discurso do Bolsonaro, diga-se de passagem, foi bem ponderado. O Nicolas Ferreira também foi objeto dos questionamentos da Folha de São Paulo. Também falou sobre o Nicolas. Em Copacabana, Nicolas Ferreira pede aplausos a Elon Musk. No ato pró-Bolsonaro, em Copacabana, o deputado Gustavo Gaia e Nicolas Ferreira fizeram um discurso exaltando o Elon Musk, que vem chamando Moraes de ditador devido às decisões de bloqueio de perfis no X. Então o Nicolas Ferreira também falou do Elon Musk. E aí a minha pergunta é, será que o Elon Musk está observando o que está acontecendo nas manifestações, inclusive nas postagens do X? Não tenha dúvidas disso. O Elon Musk manifestou. Em um cartaz publicado, o Brasil agradece Elon Musk escreveu o seguinte, para deixar muito simples e claro para vocês, to be clear, ou seja, para ser claro, o X ou X está apenas tentando seguir as leis do Brasil, sem favorecer ou desfavorecer qualquer candidato político. Isso daqui, que ele está colocando aqui, acaba indo de encontro à live que ia rolar entre Elon Musk e Bolsonaro. E por que não rolou essa live? A gente sabe que aconteceu aí, né, enfim, a situação lá de Israel, a gente não pode falar as palavras aqui, mas independente do que aconteceu lá em Israel, eu acredito que particularmente isso daqui foi porque teve ali uma orientação por parte dos advogados de Elon Musk. Opa, se você quer se manter isento e quer jogar nas 4 linhas para não complicar o lado de ninguém lá no Brasil, você tem que seguir o que está lá na lei deles. Então, por isso que foi cancelado e não apareceu até o presente momento aí o anúncio de uma nova live entre eles. E também o jogo mudou. A cena que nós estávamos vendo, por exemplo, há poucos dias atrás, até a época do conflito aí que aconteceu lá em Israel, era uma. E o que nós estamos vendo hoje é totalmente diferente. O meio político é assim.
a cada, sei lá, 5, 7, estourando 10 dias, muda-se muita coisa. Aquela velha política que a gente via que continuava sempre no mesmo ritmo, acabou com o advento da internet. Acabou. O que vale hoje, o que está dentro hoje, daqui poucos dias se muda. O que a gente pensava que nunca ia acontecer vem à tona. O que nós esperávamos que ia acontecer deixa de acontecer. Então é uma caixinha de surpresa. A caixinha de surpresa. Mas vamos continuar aqui, que eu acho que ele também vai falar sobre isso. Resumindo, olha, eu não sou a favor do Bolsonaro, nem contra. O que eu estou fazendo é dizendo para todo mundo que estão violando as leis do Brasil e eu sou a favor que as leis sejam cumpridas e eu sou contra a censura, sou a favor da liberdade de expressão. É a mensagem que o Elon Musk quis passar. Dizendo para vocês ainda sobre as manifestações, né, dos jornais, o Estadão também fez mais uma. Nicolas Ferreira diz que o Brasil precisa de homens com testosterona, como Bolsonaro e Malafaia. Pois é, os dois foram os que tiveram tons mais sérios, Bolsonaro mais acometido, mas o Malafaia abriu o verbo. Tanto é que a Folha de São Paulo também mencionou Malafaia. Malafaia fez ataques ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a quem chamou de ditador de toga. Pois é, agora eu vou colocar aqui para que vocês possam ouvir aqui esse trecho que foi colocado aqui pela Folha de São Paulo. Pergunto, a maioria dos ministros do STF não concordam com Alexandre de Moraes. Vocês não podem se calar. Opa, o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Malafaia, nessa fala, ele está dando sabe? A virada na chave ali, ó. Só tem um ministro no STF, palavras dele, né? É o entendimento que vem com base nisso. Os outros não vão fazer nada, não? Essa fala dele é muito séria. Alguma coisa embaixo da manga ele tem. Eu nunca vi Malafaia blefar. Nunca vi. Pode ser que ele tenha blefado e eu tenha escapado disso. Mas que eu me recorde agora, eu nunca vi Malafaia blefar. Alguma coisa tem. Vai por mim. Alguma coisa tem. Alexandre de Moraes está jogando o STF na lata do lixo da moralidade. Vamos lá, vamos deixar claro uma coisa aqui. Mais cedo, o Malafaia, quando questionado por um repórter, falou o seguinte: olha, eu não sou contra o STF. Quem disse isso? Meu problema é Alexandre de Moraes. Ele deixou isso muito claro. O Malafaia tem bom diálogo com Gilmar Mendes, tem bom diálogo com Barroso, só não tem um bom diálogo, e isso ele já deixou muito claro, com o Alexandre de Moraes. A técnica que o Malafaia está utilizando aqui é dividir. Pois é, está deixando bem claro para os ministros do STF, olha, o problema não é vocês. Eu estou falando algo que eu sinto da população brasileira. Vocês só não atuem na política. Façam o papel de vocês como jogadores. Agora, o Alexandre de Moraes entrou de uma forma na política que não tem mais volta. Esse foi o recado do Silas Malafaia para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é bem provável que vai ter resposta contra o Malafaia, não de prisão. Isso aí a gente já viu que Malafaia, pouco provável, será preso por decisões do Alexandre de Moraes, até porque isso pegaria muito mal depois de um discurso, né? Mas o que mais chamou atenção e o que a gente precisa colocar para... E vocês estão vendo que até ele, que é um advogado, o doutor Sandro, já tem essa concepção. Malafaia não vai ser preso. Por isso, não. Pode ser que procurem brechas no que ele falou para trazer uma complicação e depois disso querer virar uma outra coisa. Mas em si, pela fala dele,
Diretamente, não. Acreditamos que não. Para vocês. E o que as pessoas foram lá para ver foi, em tese, o discurso do Bolsonaro. Escuta aí. Fone desse e um filho ao meu lado com um marqueteiro, nós chegamos à presidência da República. Com isso, chegou alguém fora do sistema presidência da República. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Isso daqui vai dar dor de cabeça pro Bolsonaro. Isso aqui vai dar dor de cabeça. Mas é engraçado, né? O Malafaia falou de outras pessoas que chamaram o Lula de ladrão, de bandido, o PT de quadrilha. Citou um monte, inclusive ministros do STF. Nada aconteceu a eles. Nada. Um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Isso que temos aí é democracia? Mais do que interferir, querem nos calar para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje é um sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo para onde o nosso Brasil, infelizmente, está indo. E nós temos que lutar. Caso contrário, iremos para o abatedouro como cordeirinhos. O que eles querem, de fato, é a ditadura. E com controle social da mídia, com regulação, é impossível falar em democracia. Já agradeço a Deus, mais uma vez, por esse tempo todo estar por aqui. Poderia ficar nos Estados Unidos, estaria muito bem de vida, mas não poderia abandonar vocês, abandonar o meu Brasil. Vamos lá, pessoal. Você vê que o discurso do Bolsonaro foi forte. O Bolsonaro manteve aqui uma certa isenção ao criticar o Supremo, a criticar a ala do Judiciário, mas partiu para cima do Lula. Amanhã você já vai ver alguma nota dizendo que o Bolsonaro vai ser investigado pela PGR ou alguma coisa por chamar Lula de ladrão e aliado de ditadores. Isso aí é fato, tá? Não espere diferente que isso vai acontecer. Entretanto, é interessante a gente analisar que no discurso de Bolsonaro ele foi certeiro ao dizer que, olha, eu poderia estar fora daqui, mas eu não abandonei o Brasil. O jornal Metrópolis tratou do tema também, ao dizer que o Bolsonaro fez críticas ali. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, de Jair Bolsonaro em ato no Rio. O ex-mandatário afirmou que o atual presidente é amante do falecido Fidel Castro, vocês ouviram aí, e que está ao lado do Irã e esteve do lado do Hamas. Pois é bem provável que o Bolsonaro também vai ter dor de cabeça com essas falas. Afinal, essa semana mesmo, melhor, ontem, já teve a confirmação da decisão que o Bolsonaro vai ter que pagar a multa de 70 mil por ter dito lá atrás que o Lula era alinhado a ditaduras. Mas quem foi mais criticado nesse discurso e quem subiu o tom foi o Silas Malafaia. Matéria do jornal Itatiaia. Silas Malafaia afirma que Alexandre de Moraes é ditador e uma ameaça à democracia. Pois é, isso aqui vai repercutir muito. Em discurso para Bolsonaro, na Avenida Atlântica, em Copacabana, o pastor Silas Malafaia subiu o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Assiste aqui comigo esse trecho. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas estavam há meses no QG do Exército
sem quebrar nada. Foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Deixa eu dar um pause aqui, só para fazer um breve comentário sobre isso. Vocês já pararam para pensar o mundo assistindo essa fala de Silas Malafaia? Já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar em o mundo vendo as imagens do dia 8 de janeiro e, por sua vez, o povo, como eles foram presos, idosos, homens, mulheres e crianças? Já pararam para pensar? Até um cachorro foi preso junto. Porque ali foi um campo de concentração. Literalmente. Eu sei que teve muita esquerdinha que, na época, no Twitter, lacrou, fez aquilo tudo. Vocês querem ver punição para bandido e não quer ver para quem é patriotário. Eles chamavam nós de patriotário. Agora já parou para pensar isso sendo escancarado no mundo todo? Crianças, horas e horas ali, sem poder ir no banheiro, sem ter o que comer, nem um copo d'água. Olha, e não adianta falar, não, que não aconteceu, que é mentira, que é fake news. Aconteceu e todo mundo sabe. Existem muitos vídeos, fotos, imagens, aí um material bruto. Olha, é complicado. Vamos lá. Isso daí vai... meu irmão, isso ainda vai pegar fogo. Porque, uma coisa aqui rapidinho. Verdade. O Clezão. A gente não pode esquecer do Clezão. Só o fato do Clezão já complicou. Vocês perceberam que, de uma forma milagrosa, Alexandre de Moraes agora vai deixar uma outra pessoa no seu lugar na presidência do TSE? Ninguém menos do que André Mendonça? Ué? Foi mudado? Verdade. Ele caiu, os falsos profetas também. E isso... Agora, é assim... Aqui também cai comunista, sabia? Sabia, Sus? Aqui comunista também cai, porque a democracia aqui é venezuelana. Vocês gostam tanto do comunismo que a gente implanta aqui a democracia venezuelana. A comentar nos INFA. Aqui não. Vamos lá. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 5º, inciso 55. Todo brasileiro tem o direito do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância. Já vou falar logo. Vou até voltar um pouquinho aqui para não cortar a linha de raciocínio dele. Mas comunista aqui, a gente trata com a democracia venezuelana, tá bom? Gosta tanto do comunismo, é democracia venezuelana. Não tem nem direito de fala. Comentou besteira aqui, não vou avisar muito. É democracia venezuelana e pronto, acabou. Do duplo grau de jurisdição. O que é isso? Lula, julgado na primeira instância, condenado. Recorreu à segunda, condenado. Recorreu à terceira, condenado. Foi ao Supremo, não deu habeas corpus. O eminente ex-ministro do STF, Marco Aurélio, declarou: Bolsonaro não pode ser julgado pelo STF.
faxineira, idosos, mulheres, homens, sem o direito de recorrer. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 53 do 102, que fala que quem tem foro, nem Bolsonaro e essas pessoas. Alexandre de Moraes rasgou o artigo 220, parágrafo 2º, é vedada a censura, e ele impôs a censura. Pois bem, você vê que no discurso aqui, o Silas Malafaia direcionou direto ao ministro Supremo Alexandre de Moraes, falando abertamente sobre violações a artigos diretos de lei, de censura, de amplo grau de jurisdição, de legítima defesa, de duplo grau de jurisdição, enfim. Efetivamente, o discurso do Silas Malafaia foi um discurso forte. A UOL se manifestou no caso, né, e colocou a matéria aqui dizendo que Malafaia disse que Bolsonaro apresentou documento sugestivo a militares e não uma minuta de golpe. Opa, mudou a conversa? Mudou a conversa? Ué, que coisa! Mas o discurso não era outro? Por que mudou a conversa? E realmente, o Malafaia ele foi mais técnico aqui no discurso dele, falando sobre a tal minuta do golpe. E, cara, assim, escuta o que o Malafaia falou, só que isso aqui vai se reverter contra o Bolsonaro. Vão dizer que é uma confissão de que Bolsonaro fez a minuta e que a minuta é golpista. Mas olha o que o Malafaia falou, presta atenção, porque foi técnica a definição do Malafaia. Propôs. Bolsonaro propôs. Ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potoca? Em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa. Como é que ela coloca a safadeza da fake news, minuta de golpe? Vamos lá, precisamos entender um ponto aqui. Essa semana que passou agora, teve uma audiência no Congresso Nacional. Durante essa audiência foi convocado o Múcio, que é ministro da Defesa. O Múcio disse em alto e bom tom: não existe essa história de criar uma GLO, um golpe, através da Constituição. Militares que são mal intencionados, eles fazem golpe com armas. Não existe isso. Desmentindo o discurso, e foi matéria do Metrópolis, desmentindo o discurso do Lula e também do próprio Alexandre de Moraes, foi a fala do ministro Múcio. Casa com o que o Malafaia acabou de falar nesse exato momento. Então, assim, a cada tempo que passa, a gente vê aqui o quê? Há uma, vamos dizer assim, há uma narrativa que é exposta a uma forma interpretativa de ser exposta pela mídia de tudo que está acontecendo no Brasil. E isso aí já havia sido anunciado pelo próprio Lula que ele ia fazer. Bolsonaro nunca mais volta se eles tiverem a capacidade de criar a narrativa perfeita. O problema é que a narrativa deles não é perfeita. Não está convencendo. E isso é reflexo com milhares de pessoas na rua, mais uma vez, em Copacabana. É reflexo de que não está convencendo. Mais uma vez o Silas Malafaia, agora matéria do jornal Razão. Alexandre de Moraes, quem é você para dizer que um brasileiro pode ou não falar, diz o Silas Malafaia. Brasileiro pode ou não falar? Alexandre de Moraes, quem te colocou como censor da democracia? Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. Alexandre de Moraes rasgou
artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição, o artigo... Vamos lá, não vou colocar aqui para não repetir, né? Mas não tenha dúvidas que esse discurso não me agradou e que pode haver algum tipo de retaliação ao Malafaia, tá? Como eu disse, não acredito que prisão. Mas, para quem está assistindo, e aqui vocês sabem que eu estou falando até do próprio Elon Musk, é mais uma arma que vai, mais uma isca, né? Que vai chegar se o Alexandre de Moraes tomar uma medida contra o Malafaia. E eu vejo, desde o último discurso, eu estou falando, o Malafaia está disposto a sacrificar para que o Alexandre de Moraes morda essa isca. É o que deu para perceber. O Bolsonaro, depois do discurso, foi para a galera, se é que a gente pode dizer assim, né? Parou o carro, desceu e a multidão foi atrás. As ruas do Rio de Janeiro ficaram ensandecidas aqui com o Bolsonaro, que, sabe, tá nítido na cara dele o quanto ele gosta de estar no meio do povo, o quanto ele gosta de estar participando diretamente. Essa publicação aqui foi pelo Mário Frias, né? E assim, o Bolsonaro não vai perder a oportunidade de mostrar que está diante do povo ali, com o povo que está dando o apoio para ele. E assim, é gigantesco o apoio que o Bolsonaro tem. Alguns pontos me chamaram a atenção, tá? Como, por exemplo, a publicação do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas publicou essas imagens aqui e eu vou narrar qual foi o texto, né, do Tarcísio de Freitas. Então ele fez essa postagem aqui e disse o seguinte: esse mar de verde e amarelo é um reconhecimento das transformações que a gente viu acontecer na gestão de Jair Bolsonaro, das reformas que só ele teve coragem de implementar e que deram as bases para o país crescer, das inovações que desburocratizaram e hoje facilitaram muito a vida do brasileiro, das obras que chegaram onde ninguém mais havia chegado, do auxílio que atendeu quem mais precisava, na hora que o Brasil mais precisou. É por tudo isso e por entender o verdadeiro sentimento do brasileiro, os seus verdadeiros valores, que o presidente Jair Bolsonaro hoje é mais que a maior liderança brasileira. É um movimento cada dia mais forte e ele seguirá levando multidões por onde passar. Mais um grande dia. Agora, presta atenção que eu vou colocar para você ler. Conte comigo sempre, presidente, ou conte sempre comigo, presidente. Esse discurso do Tarcísio, para mim, não sei se você pensa como eu, foi, tá, se precisar que eu seja o candidato para 2026, taca aí que eu vou encarar. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na outra manifestação que teve, eu fiz até um vídeo e indaguei algumas pessoas se eles enxergaram uma mensagem subliminar. O Caiado apareceu com a camisa lá, tinha muitas pessoas com a camisa do Brasil, porém, ele era o único que estava com a camisa 10 e o nome dele, Caiado. E eu cogitei a possibilidade de ele ser o camisa 10 de Bolsonaro. Agora nós estamos vendo aí a possibilidade de uma outra pessoa. Caiado não apareceu nessa manifestação, perceberam? Isso é papo para um outro vídeo. Se vocês quiserem, aí eu posso explanar. Eu estou pensando agora em voltar a fazer vídeos de política, porque está voltando um pouco a liberdade de expressão, então acho que agora eu posso voltar a fazer vídeo de política. E quem sabe até poder ir em manifestação, porque, enfim, me foi proibido de ir filmar manifestação. Agora, a gente está vendo aí que isso é um fato. Tem muita coisa aí mudando. É como eu disse, algumas coisas que acontecem agora no âmbito político, daqui 10, 15 dias tá tudo diferente. Mas segue o baile aí. Esse foi o discurso que eu entendi. Não sei se você compreendeu como eu. E aí, vou pegar a matéria do Mário Sabino. Lula, que não governa nada, que não faz nada, que está destruindo o Brasil, vai enfrentar o Tarcísio, que governa muito, que está mostrando muito e que é amado pela população paulista. E aí, meu amigo, tome suas próprias conclusões. Vai sobrar chance para o Lula contra o Tarcísio? Jamé.
né? Eu não acredito. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Espero que você tenha gostado. Bom, tá aí, né, o vídeo do Dr. Sandro, gosto muito do conteúdo dele. Inclusive, se você gosta desse tipo de vídeo, de react, de notícias, é o meu segundo canal, o canal Vai Vendo. O terceiro é o canal Labareda Sobrenatural. Eu vou deixar no comentário fixado também os links dos grupos do WhatsApp e Telegram, para quem quiser acompanhar tudo que eu posto aqui e em todos os meus canais. A gente não fala só de política, a gente fala de religião, falamos de bastante coisas. Aqui a Sônia falando uma coisa que é interessante, hein? Caiado é o nosso governador no meu estado de Goiás e ele está sendo muito aprovado por aqui. Não, Caiado, eu já ouvi falar muito bem de Caiado, por isso que eu falei a possibilidade de ele ser o camisa 10 de Bolsonaro. Sim, oh, meu Deus do céu. O Nelson falando que não fez besteira lá no... né? A gente tem que se preparar, né? E ficar assim atento para tudo. Então, eu acredito nessa possibilidade, inclusive, até coçar minhas costas aqui, quem falou sobre isso hoje foi Flávio Bolsonaro. Por isso que eu estou perguntando, vocês querem que eu volte a comentar política aqui? Se vocês quiserem, eu posso voltar a fazer vídeos de política, trazer esse tipo de assunto e tentar, na minha mediocridade, né, comentar um pouco sobre esse assunto. Flávio Bolsonaro falou hoje sobre isso. Mais uma vez eu venho imensamente agradecer o carinho e atenção de todos que me acompanharam até aqui. Este conteúdo não tem como objetivo caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa citada. Apenas trazer informação com aquele toque de humor. Os links dos vídeos relacionados vou deixar no card e também no comentário fixado aqui embaixo. Até um próximo vídeo. Fui!